Ninguém imaginaria que, em meio a uma das guerras mais violentas da história, a decisão mais perigosa para alguns soldados não seria avançar contra o inimigo, mas escolher não obedecer. A ordem estava dada. O ataque era legítimo. O alvo estava dentro do perímetro autorizado. Tudo estava de acordo com o regulamento. Ainda assim, naquele momento, alguns brasileiros perceberam que apertar o gatilho significaria algo irreversível, não para a guerra, mas para quem eles ainda eram como homens. Porque ali, no caminho traçado pelos mapas militares, não havia apenas posições inimigas, havia crianças. Antes de continuar essa história, já se inscreva no canal. Aqui nós contamos histórias reais da Segunda Guerra Mundial, que não aparecem nos livros nem nos relatórios oficiais. Histórias humanas, silenciosas, esquecidas pelo tempo, mas que merecem ser lembradas. Quando a Força Expedicionária Brasileira desembarcou na Itália, muitos não sabiam exatamente o que esperar. Vindos de um país distante do epicentro do conflito, aqueles homens carregavam fardas novas, equipamentos nem sempre padronizados e uma mistura de ansiedade e curiosidade. Para eles, a guerra ainda era, em parte, algo abstrato. E isso mudaria rápido. O terreno italiano não perdoava. Estradas estreitas, vilas antigas, campos que pareciam tranquilos à distância, mas escondiam o desgaste de anos de ocupação e bombardeios. A população civil vivia espremida entre exércitos, sobrevivendo como podia. Fome, medo e silêncio eram parte do cotidiano. Com o avanço aliado, os brasileiros começaram a ocupar posições em regiões onde o conflito já havia deixado marcas profundas. Casas destruídas, igrejas danificadas, famílias inteiras vivendo do que restava. E diferente de outros contingentes, o contato com os civis foi imediato. Não por estratégia, mas por proximidade. As vilas não estavam longe das linhas de frente. Elas eram a linha de frente. No começo, o contato era cauteloso. Olhares rápidos, portas entreabertas, crianças escondidas atrás das saias das mães. Os soldados também observavam. Muitos nunca tinham visto aquilo tão de perto. Não em jornais, não em fotos, mas ali, a poucos metros, respirando o mesmo ar. Com o passar dos dias, algo começou a mudar. Sempre que os brasileiros montavam acampamento, surgiam pequenos grupos. Primeiro, apenas observando. Depois, se aproximando. Não pediam nada em voz alta. Às vezes, nem falavam. Bastava o olhar fixo, insistente, direcionado às mochilas, às panelas, às caixas de mantimentos. As ordens eram claras. A comida era racionada. Cada soldado tinha sua cota. A prioridade era o combate. A população civil deveria ser encaminhada às autoridades locais ou aos setores responsáveis. Nada além disso. Mas a guerra raramente respeita o papel. Sem alarde, os primeiros pedaços de pão começaram a desaparecer das mochilas. Um soldado dividia o que tinha. Outro completava. Ninguém combinava nada. Não havia sinal nem comando. Era algo silencioso, quase instintivo. Oficiais perceberam, fingiram não ver. Sabiam que coibir aquilo significaria criar um problema maior. A tropa lutava melhor quando acreditava no que fazia. E ali, naquele gesto simples, havia algo que mantinha os homens de pé. Com o avanço das operações, a situação ficou mais delicada. Algumas ordens envolviam ataques em áreas próximas a vilarejos. Regiões consideradas estratégicas, mas que ainda abrigavam civis. As informações nem sempre eram precisas. A guerra exigia rapidez. Não havia tempo para confirmar cada detalhe. Foi nesse contexto que a ordem chegou. O ataque deveria ocorrer ao amanhecer. A movimentação inimiga havia sido detectada. O setor estava autorizado. Nenhuma exceção foi mencionada. Tudo indicava uma operação padrão. Na noite anterior, durante a patrulha, os brasileiros viram algo que não constava em nenhum mapa. Um grupo de famílias se escondia em casas isoladas, muito mais próximas da área marcada do que o esperado. Entre elas, crianças pequenas, algumas doentes, outras fracas demais para correr. O regulamento não deixava espaço para dúvidas. A missão deveria ser cumprida. O silêncio daquela noite foi pesado. Ninguém dormiu direito.
Ninguém falou abertamente sobre o que tinha visto, mas todos sabiam. E quando o primeiro clarão do amanhecer começou a surgir por trás das colinas, a decisão já estava tomada, mesmo que ninguém tivesse dado a ordem. O amanhecer trouxe consigo um frio cortante, típico daquelas colinas. A névoa ainda cobria parte do terreno, tornando a visibilidade irregular. Em situações normais, aquilo seria visto como um risco adicional. Naquele dia, a névoa parecia oferecer algo diferente. Tempo. Alguns minutos a mais para pensar, para adiar o inevitável. As unidades começaram a se mover conforme o planejado. Passos calculados, sinais manuais, o som baixo dos equipamentos sendo ajustados. Tudo indicava que a operação seguiria exatamente como estava nos mapas, mas por dentro, nada estava normal. Em determinado ponto, o avanço simplesmente desacelerou. Não foi uma ordem verbal. Foi uma hesitação coletiva. Um soldado parou para observar melhor uma construção à frente. Outro fez sinal para aguardar. O rádio permaneceu em silêncio por mais tempo do que o protocolo recomendava. Quando se aproximaram, viram novamente aquilo que não deveriam estar ali. Uma casa pequena, paredes desgastadas, janelas fechadas com tábuas improvisadas. Dentro, movimento. Não era militar. Não havia armas, nem uniformes. Havia vida tentando se esconder. O líder da patrulha sabia o que precisava fazer para cumprir a missão. Também sabia o que aconteceria se não fizesse. A desobediência em tempos de guerra não é apenas uma infração. É um risco calculado que pode custar carreira, liberdade e reputação. Ainda assim, naquele instante, isso pareceu menor do que a consequência de seguir em frente. A decisão não foi anunciada, foi executada. A patrulha desviou. O ataque naquele ponto foi adiado sem justificativa formal. Em vez disso, alguns soldados se aproximaram da casa. Bateram à porta. Nenhuma resposta. Bateram novamente, mais suave. Uma mulher apareceu, assustada, segurando uma criança nos braços. Atrás dela, outras duas. Não houve conversa longa. Não havia idioma comum. Mas o medo é universal. E a intenção também. Os soldados fizeram sinal para que ficassem abaixados, indicaram rotas mais seguras, apontaram direções longe da área marcada nos mapas. Aquilo não estava previsto em manual algum. Enquanto isso, o relógio avançava. O risco aumentava a cada minuto. Outras unidades poderiam perceber o atraso. Um relatório poderia ser solicitado. O silêncio do rádio começava a pesar. Em outro setor, algo semelhante acontecia. Mais civis, mais hesitação, mais desvios silenciosos. O que parecia uma exceção começou a se repetir. Não como um motim, não como um protesto, mas como uma sequência de pequenas escolhas individuais que juntas formaram algo maior. Quando o ataque finalmente ocorreu, ele foi deslocado, ainda dentro da legalidade tática, mas longe o suficiente para evitar as áreas habitadas. O inimigo foi engajado. O combate aconteceu. Houve troca de tiros. Houve risco real. Nada foi fácil. Mas, quando terminou, nenhuma criança havia sido atingida. Mais tarde, os relatórios começaram a ser preenchidos. Datas, horários, posições. O atraso foi mencionado de forma vaga. Condições de visibilidade. Necessidade de reposicionamento. Linguagem neutra. Oficial. Nenhuma linha sobre o que realmente tinha acontecido. Os superiores leram, alguns desconfiaram, outros preferiram aceitar. Questionar demais significaria abrir um problema difícil de controlar. Em meio a uma guerra que exigia resultados, certas perguntas eram simplesmente deixadas de lado. Nos dias seguintes, os civis começaram a aparecer novamente. Agora, com menos medo. Sabiam que aquelas fardas não representavam uma ameaça imediata. Crianças se aproximavam com curiosidade. Algumas sorriam. Outras apenas observavam em silêncio, ainda tentando entender. Para os soldados, aquilo criava um peso novo. O risco não tinha acabado. A guerra continuava. Novas ordens viriam. E a linha entre obedecer e proteger se tornava cada vez mais tênue. Ninguém sabia até quando seria possível manter aquele equilíbrio frágil.
Mas todos entendiam uma coisa. Depois daquela manhã, algo tinha mudado. Não nos mapas, não nos relatórios, mas dentro deles. E a guerra, a partir dali, deixaria de ser apenas sobre vencer o inimigo. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão diferente. O inimigo ainda estava lá, as ordens continuavam chegando, os combates não cessaram. Mas agora existia algo invisível acompanhando cada movimento. Uma consciência constante de que, em qualquer nova missão, a mesma escolha poderia voltar a se apresentar. As áreas de operação se tornaram mais complexas. Vilarejos inteiros ficavam presos entre posições estratégicas. Em muitos casos, não havia como avançar sem passar por casas, igrejas, estábulos improvisados. Lugares onde a guerra não deveria estar, mas estava. E sempre que os brasileiros chegavam, os civis apareciam logo depois, como se soubessem, como se reconhecessem algo naquele uniforme diferente. As crianças eram as primeiras a surgir. Algumas descalças, outras usando roupas grandes demais, reaproveitadas de adultos. Olhavam com curiosidade, mas também com uma confiança cautelosa. Não pediam nada diretamente, apenas ficavam ali, esperando. As ordens continuavam sendo claras. Nada de aglomerações, nada de distribuição de mantimentos fora do controle, nada de interferência civil nas operações. Tudo isso era repetido em reuniões rápidas, quase automáticas, mas no campo a realidade insistia em ser outra. Com o tempo, os gestos de ajuda deixaram de ser improvisados e passaram a seguir um padrão silencioso. Um soldado ficava de vigia, outro se aproximava com comida. Um terceiro observava o entorno. Não era um plano oficial, era uma adaptação humana à guerra. Alguns oficiais começaram a perceber que aquilo paradoxalmente trazia estabilidade. As vilas onde os brasileiros estavam tornavam-se menos hostis. Informações surgiam. Avisos discretos sobre movimentação inimiga apareciam. Não como colaboração formal, mas como gratidão transformada em cuidado. Ainda assim, o risco de punição nunca desapareceu. Bastava um comandante mais rígido, uma inspeção inesperada, um relatório mais detalhado. A linha era fina, e todos sabiam disso. Em certa ocasião, uma ordem chegou determinando um ataque mais agressivo em uma região onde já havia sido identificado grande número de civis. A justificativa era simples. O inimigo estava usando aquelas áreas como cobertura. A missão era legítima. O regulamento permitia. O peso recaía novamente sobre quem executaria. Na noite anterior, alguns soldados se afastaram do acampamento sob o pretexto de reconhecimento. Na verdade, foram alertar os moradores. Bateram de porta em porta, apontaram caminhos, indicaram horários. Nada disso ficou registrado. Mas foi o suficiente para que, quando o ataque começou, muitas casas estivessem vazias. O combate foi duro. Houve resistência. Houve baixas. A guerra cobrou seu preço. Mas, mais uma vez, os civis escaparam. Esse padrão começou a se repetir em diferentes pontos da campanha. Não como uma política oficial, mas como uma prática informal, sustentada pelo silêncio dos superiores e pela iniciativa dos soldados. A desobediência não era aberta, era camuflada dentro da própria lógica militar. Alguns aliados perceberam. Tropas de outros países observavam com estranhamento aquela relação entre brasileiros e civis. Comentários surgiam, olhares curiosos, às vezes até ironias. Mas os resultados falavam por si. As áreas controladas pelos brasileiros apresentavam menos resistência civil, menos incidentes inesperados. Dentro da tropa, quase não se falava sobre isso. Não havia discursos nem reflexões profundas. Era um entendimento tácito, uma regra não escrita. A guerra já era dura demais para que ainda fosse preciso perder aquilo que restava de humanidade. Cada nova missão trazia o mesmo dilema e, a cada vez, a escolha parecia mais clara. Não porque fosse fácil, mas porque já havia sido feita antes. A guerra avançava para seus momentos finais. O inimigo recuava. A vitória se tornava uma questão de tempo,
Mas, para aqueles soldados, o que ficaria não seria apenas a lembrança dos combates. Seriam os rostos, as mãos estendidas, os olhares silenciosos. Porque naquele trecho da história, a verdadeira linha de frente não estava apenas entre exércitos, estava dentro de cada homem que precisava decidir até onde iria para cumprir uma ordem e até onde iria para continuar sendo quem era. À medida que o fim do conflito se aproximava, o ritmo das operações começou a mudar. Menos ofensivas de grande escala, mais patrulhas, mais controle de território. A guerra entrava numa fase estranha, onde a tensão permanecia, mas o silêncio ocupava mais espaço do que os tiros. E foi nesse silêncio que as consequências das escolhas feitas começaram a aparecer com mais clareza. Os civis já não se escondiam como antes. Em muitas vilas, as pessoas aguardavam a chegada dos brasileiros com uma calma cautelosa, quase respeitosa. Não havia euforia nem comemorações. Havia reconhecimento. Sabiam que aqueles soldados não eram apenas mais um exército de passagem. Isso, paradoxalmente, aumentava o peso sobre os homens. Cada aproximação de uma criança, cada gesto de confiança, lembrava que um erro poderia destruir tudo o que havia sido construído de forma tão frágil. A guerra não dava garantias. Um tiro mal calculado, uma ordem mal interpretada e tudo poderia ruir. Em alguns setores, a situação chegou ao limite. Civis começaram a se concentrar em áreas próximas aos acampamentos, buscando proteção indireta. Isso criava problemas logísticos e riscos reais. As ordens passaram a ser reforçadas. Distância mínima, controle rigoroso, nenhuma exceção. Mesmo assim, as exceções continuaram acontecendo. Em uma madrugada fria, uma patrulha aliada encontrou soldados brasileiros fora do perímetro autorizado, carregando sacos de mantimentos em direção a uma construção isolada. A justificativa foi simples. Ali havia crianças doentes, fracas demais para se deslocar. A ordem proibia qualquer movimento naquela área. O relatório foi feito. Subiu na cadeia de comando. Nada aconteceu. O silêncio voltou a proteger aquilo que não podia ser oficialmente aceito. As operações finais avançaram. O inimigo já não tinha a mesma força. Rendição, retirada, colapso de posições. O som dos combates foi sendo substituído por longos períodos de espera. Quando o último confronto terminou, não houve explosão de alegria imediata. Houve alívio. Um cansaço profundo, acumulado não apenas pelos combates, mas por tudo o que havia sido visto e decidido. Nos dias seguintes ao cessar-fogo, os civis continuaram aparecendo, agora sem medo, sem pressa. Alguns traziam pequenos gestos de agradecimento: pão, vinho fraco, flores colhidas às pressas. Não era muito, mas era tudo o que tinham. Os soldados recebiam com constrangimento. Muitos não sabiam como reagir àquilo. A notícia da partida se espalhou rápido. Caminhões começaram a ser preparados, equipamentos recolhidos, barracas desmontadas e, com isso, vieram as despedidas. As vilas se aproximaram das estradas. Crianças choravam sem entender direito o porquê. Mulheres abraçavam soldados como se fossem parentes. Homens tiravam o chapéu em silêncio. Algumas promessas foram feitas sabendo que dificilmente seriam cumpridas. Um dia volto. Nunca vou esquecer. Ainda assim foram ditas, porque naquele momento a separação era real. E doía. Quando os brasileiros deixaram aquelas terras, levaram pouco além do equipamento padrão, mas carregaram algo invisível, pesado e duradouro. Uma experiência que não cabia nos manuais militares nem nos relatórios oficiais. Algo que misturava combate, desobediência e humanidade numa mesma memória. Do outro lado, nas vilas italianas, ficaram histórias. Histórias contadas à mesa, repetidas aos filhos, depois aos netos. Não falavam de datas exatas nem de batalhas específicas. Falavam de soldados que dividiram o pouco que tinham, que escolheram proteger quando poderiam destruir, que mesmo armados, decidiram salvar. A guerra tinha terminado, mas aquelas escolhas ainda estavam longe de acabar. Anos depois, quando pesquisadores e historiadores tentaram reconstruir a participação brasileira naquela campanha,
muitos desses episódios apareceram apenas de forma fragmentada. Pequenas menções em relatórios, comentários laterais em diários, memórias orais difíceis de comprovar por documentos oficiais. A guerra costuma registrar posições tomadas, números de prisioneiros, datas e horários. Gestos humanos raramente entram nas estatísticas. Nos arquivos militares, a Força Expedicionária Brasileira surge como uma tropa que cumpriu sua missão com eficiência. Avançou quando foi ordenada, resistiu quando foi necessário, contribuiu diretamente para a derrota do inimigo naquele teatro de operações. Tudo isso é verdadeiro, mas entre uma linha e outra desses documentos existe um espaço silencioso, um espaço onde não cabem escolhas morais, apenas resultados. Para muitos daqueles soldados, o retorno ao Brasil foi estranho. A guerra parecia distante demais para quem nunca esteve lá e próxima demais para quem viveu cada dia. Como explicar que, em meio a ordens de ataque, a lembrança mais forte não era a de combates intensos, mas a de crianças escondidas em casas de pedra? Como contar que a decisão mais difícil não foi avançar sob fogo inimigo, mas escolher não obedecer quando obedecer significava cruzar um limite invisível? Alguns nunca falaram sobre isso. Guardaram em silêncio, como se aquelas memórias não pertencessem ao mundo de fora. Outros mencionavam em conversas rápidas, quase como algo pequeno demais para virar história. Mas para quem ouvia com atenção, ficava claro. Aquelas escolhas tinham marcado mais profundamente do que qualquer vitória militar. Na Itália, décadas depois, os relatos continuaram surgindo. Um homem já idoso apontava para uma estrada e dizia que ali havia recebido comida de soldados estrangeiros. Uma mulher lembrava do uniforme diferente, do sotaque estranho, do jeito calmo. Crianças daquela época cresceram ouvindo que, em meio ao caos da guerra, houve quem escolhesse proteger, em vez de destruir. Não era heroísmo de cinema, não havia discursos inflamados, nem gestos grandiosos. Era algo simples, e justamente por isso, poderoso. A decisão tomada em segundos, o desvio silencioso, a escolha de enxergar o outro como humano antes de enxergá-lo como parte de um problema militar. A guerra exige obediência, exige que homens sigam ordens mesmo quando discordam. Mas, naquele trecho da história, alguns soldados brasileiros mostraram que existe um limite que não aparece nos regulamentos. Um ponto em que a consciência pesa mais do que a hierarquia. Eles tinham autorização para atacar, tinham armas, tinham respaldo, mas escolheram não apertar o gatilho quando sabiam quem estaria do outro lado. Escolheram carregar crianças, dividir comida, ajudar a sobreviver. Quando se fala da Segunda Guerra Mundial, fala-se de destruição, de milhões de mortos, de cidades reduzidas a escombros. E tudo isso é real, mas entre essas páginas pesadas existem histórias menores, silenciosas, que mostram que nem tudo foi perdido, que mesmo em meio à violência absoluta, ainda havia espaço para escolhas humanas. A história desses brasileiros não é apenas sobre desobediência, é sobre responsabilidade. Sobre entender que vencer uma guerra não significa abandonar aquilo que define quem você é. Talvez por isso, essas histórias tenham sobrevivido mais na memória das pessoas do que nos arquivos oficiais. Porque números envelhecem, datas se confundem, mas um gesto de proteção atravessa gerações. A ordem era atacar, mas eles escolheram salvar. E foi assim que soldados brasileiros mostraram ao mundo que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, o Brasil esteve lá não apenas para lutar, mas para preservar a vida. Se você se orgulha dessa história, se acredita que ela merece ser lembrada, se inscreva no canal. Aqui nós mantemos viva a memória daqueles que representaram o Brasil com coragem, honra e humanidade, mesmo quando ninguém estava olhando.